Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen contra Jan Nepomniachtchi, jogando a final aqui do Athens Masters 2022. No primeiro dia da final eles empataram as partidas, né? A gente teve 4 partidas, 4 empates e hoje é o segundo dia aqui da final, tá bom? Então quem venceu o match, 4 partidas aqui, quem venceu o match é campeão do Athens Masters. E eu vou mostrar uma das partidas e depois contar como é que terminou aí o match, tá bom? Jan Nepomniachtchi aqui com as peças brancas, abre com o peão do rei, o Magnus Carlsen responde com defesa siciliana, olha só, C5, cavalo em F3, E6, a variante francesa, D4 abrindo a siciliana, peão toma, cavalo toma, e aqui cavalo C6 pelo Magnus Carlsen, a variante Taima 9, aí da defesa siciliana, atacando o cavalo, aqui a partida seguiu com cavalo C3, desenvolvendo e dama C7, não se importando com ataques de cavalo em B5, a dama simplesmente se esconderia aqui para casa de B8. Então bispo E3, o Nepo segue desenvolvendo peças, A6 aqui pelo Carlsen, controlou agora completamente os saltos do cavalo e preparou para no futuro atacar também na ala da dama. O Nepo segue com G4 aqui, o Grobiano, uma continuação extremamente agressiva aqui do Nepo, um lance que jogaria, por exemplo, Judith Polgar, jogaria jogadores agressivos como Garry Kasparov, lenhador, né? E quem sabe até Praggnanandhaa faria um lance aí como G4. Aqui o Magnus Carlsen segue com cavalo por D4, dama por D4 recuperando a peça e B5 imediatamente aqui pelo Carlsen, avançando aí na ala da dama. Grande roque foi jogado. E agora bispo B7, jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Rei B1, o Nepomniachtchi faz esse lance profilático, tira o rei aqui da coluna C, tira o rei da diagonal de casas escuras, e o Carlsen segue com o cavalo em F6, o Nepo joga um F3 aqui, protegendo bem aqui os seus peões, e torre C8 pelo Carlsen, já preparando ataques aqui na coluna C. O Nepo tem que fazer alguma coisa em relação a isso e ele segue atacando. G5, galera. De fato, aqui os computadores dizem que era muito importante para o Carlsen ter jogado o lance H6, parando essa ideia de G5, para depois seguir atacando com torre C8, que foi o lance jogado pelo Magnus Carlsen. Ao jogar torre C8 direto, os computadores, com essa ideia de atacar o cavalo e atacar em C2, os computadores dizem que as brancas já estão bem melhores. Porque G5 foi jogado e depois de cavalo H5, esse cavalo não tem casas para jogar. A partida seguiu com dama D2 agora aqui pelo Nepo. E o Carlsen segue com bispo E7 desenvolvendo o bispo. Bispo H3. E agora como você pode evitar aqui, né? Esse cavalo não tem mais para onde ir. O Carlsen já tem problemas na posição. Ele vai ter que defender com o G6, ficar com o peão dobrado na coluna da torre. Terrível aqui pro Carlsen. B4, o Carlsen tenta o contra-jogo, o cavalo vai para E2 e agora D5, o Carlsen vai para uma ideia fantástica de abrir aí a posição, bispo G4 pelo Nepo, G6, a única protegendo, bispo por H5 foi jogado aqui pelo Nepo, e uma outra ideia também seria jogar com o bispo aqui em D4, os computadores falam que seria uma linha muito forte aqui pro Nepo, fechar ali o acesso aqui da dama e tudo mais, seguir com o bispo também protegendo aqui na ala da dama e tudo mais, né? Mas aqui o Nepo preferiu tomar bispo por H5, G por H5 e agora levou o cavalo para F4. A posição das brancas é muito boa, tem problemas aqui o Carlsen. Por exemplo, não dá para fazer um lance como bispo por G5, não foi o lance jogado, porque aqui as brancas estão completamente ganhas. Por exemplo, cavalo até por D5, ó, seria um excelente lance, né? Aqui o cavalo está protegendo o bispo, atacando a dama, e aqui tem uma posição melhor, né? Se bispo por D5, bispo por G5, e as brancas estão ganhando mais um peão, e estão muito bem, estão ganhando aqui a partida. Então não foi assim que seguiu na partida, o Magnus Carlsen não faz esse lance bispo por G5 e segue com D por E4. O Nepo segue com cavalo por H5 e agora E por F3. O Magnus Carlsen pelo menos tem um peão passado aqui na posição, muito bem protegido pelo bispo. E o Nepo segue agora com bispo F4, um lance dramático. Porque aqui análises sugerem que o lance cavalo F6 seria um lance muito bom. Porque depois de bispo toma e peão toma, as pretas têm o rei exposto e esse peão em F6 sempre é tema de ataques de checkmate e tudo mais. Seria um peão muito forte aqui na casa de F6. Mas aqui o Nepo prepara primeiro com F4, bispo em F4, e leva esse dama D8 aqui pelo Carlsen, propondo trocas. O Nepo segue com dama em E3 e parece que as brancas estão muito bem, mas o Carlsen encontra agora bispo D5 e já preparou um contra-jogo aqui pra cima do rei do Nepo. Carlsen tá ficando de volta. A partida seguiu com cavalo em F6, cheque, bispo toma, peão toma.
E aqui primeiro torre G8 foi jogado pelo Carlsen, não permitindo ao Nepo vir com ideias aqui na coluna G. Porque agora se ele joga alguma torre na coluna G, o Carlsen tem torre G2 aqui e a coluna G tá fechada, ele não vai sofrer ataques aqui o rei do Carlsen. Torre G8, exclama duas, um lance espetacular aqui do Carlsen. A partida seguiu com torre de H em E1 e agora o Carlsen joga a torre em G2, pressão total aqui na casa de C2. E aqui dama em A7 foi jogado. Vale mencionar aqui nessa posição, a gente ficou cogitando se o Carlsen jogaria um lance como dama em A5, que parecia muito forte aqui, atacando o peão de A2, e se jogasse um B3, dama C5, propondo trocas, indo para um final aqui completamente melhor e vantajoso aqui pro Carlsen, né? Mas o ponto todo é que aqui o Nepo teria um contra-jogo assustador com dama A7, ameaçando o mate, permitindo, por exemplo, dama por A2, dama em A1, cheque seria uma possibilidade, torre G2, por exemplo, o ataque é assustador, mas depois de rei E3 aqui, por exemplo, o Nepo escapou dos cheques e tá ameaçando cheque mate, o Carlsen ia ter que fazer milagre aqui, encontrar um torre C3, aqui o rei escaparia, enfim, iria ser uma loucura, né? Talvez o Carlsen conseguisse dar perpétuo aqui e tudo mais. Uma variante bem maluca, né? Então, só pra gente ver o perigo da posição de jogar dama em A5, o Nepo é um jogador sempre muito perigoso. Ele tá guardando dama 7 na manga. Por isso o Carlsen viu tudo isso e jogou torre G2. E agora o Nepo falou, beleza, eu vou jogar dama 7 de qualquer maneira. E agora ele começou a ameaçar uma série de coisas nessa posição. O que o Nepo tá ameaçando? Primeira coisa, ele tá ameaçando torre por bispo. Né? Essa é uma ameaça. Por quê? O peão tá cravado. O peão não tá defendendo o bispo. Ah, mas a dama tá. Não tá. A dama tá sobrecarregada. Ela tá defendendo o checkmate. Então o Nepo tá ameaçando aqui capturar o bispo. Aí você fala, ah, beleza, eu vou fazer alguma outra coisa. Cuidado, que existe também a ameaça aqui de torre por peão. É uma outra ameaça que existe aqui na posição, perseguindo o rei. Então aqui ameaçou 2 sacrifícios de uma vez só. Aqui o Magnus Carlsen, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma linha aqui. Ah, vou tirar a dama daqui, vou jogar a torre A8, vamos supor. Não foi o lance jogado pelo Carlsen. Aqui o Nepo jogaria a torre por E6, olha que bizarro. Depois de F por E6, F7. O rei tá atacado, o rei F8, bispo H6. Tem que cobrir de torre, senão seria mate. E aí, enfim, continua o ataque e o Nepo teria bastante contra-jogo aqui numa variante como essa, né? Sensacional. Por isso o Magnus Carlsen não dá nenhuma chance e joga dama D7. O melhor lance da posição aqui do Magnus Carlsen, segurou tudo, atacou a dama do Nepo, a partida seguiu com dama D4 e agora a torre de C por C2, e o Magnus Carlsen conseguiu o que o Dr. Orfeu falava no seu livro Xadrez Básico, 2 torres na 7ª ganham a partida. O Dr. Orfeu falava, será? Jan Nepomniachtchi segue com bispo C1 e aqui é possível jogar esse lance dama em A4 e o computador, o supercomputador Cesse tava dando mate em 12 nessa posição já. A gente ficou curioso que dama A4 levaria para o mate em 12, mas é uma linha bem estranha. E aqui o Carlsen seguiu como um ser humano. Torre por C1, cheque, torre por C1 e rei por C1. E agora sim, dama C6, cheque, rei B1 e dama em A4. E não dá para defender esse ataque, grande ataque aqui em A2, B3 não adianta porque A2 está atacado de toda maneira. Aqui o Nepo ainda jogou com torre D2, mas depois de simplesmente bispo por A2 aqui pelo Magnus Carlsen, Jan Nepomniachtchi abandona aqui a partida. Magnus Carlsen campeão, galera, do Airthings Masters 2022. Eu vou contar como é que foi aqui a pontuação, mostrar também a precisão aqui do Magnus Carlsen contra o Nepo, né? Mas foi uma partida espetacular, galera. Espetacular, né? Aqui abandonou porque não dá mais, galera. Tá vindo rei C1, por exemplo, dama C6, cheque. Aqui vai levar checkmate, né? Vai ter que cobrir de dama. Vai ter que cobrir de dama. Né? Aqui acabou, né? Se sair com o rei, simplesmente bispo B3, cheque. E aqui acabou. O rei não tem mais pra onde ir. Tem que cobrir de torre. E aí tá vindo checkmate, né? Um ataque espetacular aqui do Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada na precisão, olha aí. 91,5 de precisão para o Carlsen. O Nepo começou melhor, olha lá, 81,1. Começou melhor e o Carlsen soube amenizar, soube criar problemas e conseguiu virar. E se tornou aí o campeão do Airthings Masters do circuito aqui, Meltwater Championship Tour 2022. O primeiro torneio é o Airthings Masters, Magnus Carlsen campeão. Um circuito patrocinado pelo Magnus Group, né, pelas próprias empresas do Magnus Carlsen. Então eu falo que o Carlsen, ele faz o torneio, dá a premiação, né, para os jogadores, e ele que ganha a própria premiação aqui, o Magnus Carlsen, né? E aqui, galera, então, como é que foi o resultado de hoje?
essa foi a última vitória do Carlsen. Na rodada anterior também venceu o Magnus Carlsen, tá bom? Então o Nepo empatou, eles começaram empatando a primeira partida, na segunda partida o Carlsen venceu e essa foi a terceira partida. Na segunda partida a Nepo acabou pendurando uma peça. Dramático, ele tava dando um aperto, ele tava ganhando do Carlsen. De novo essa história, né? O Nepo ganhando do Carlsen, ele pendura a peça, assim como aconteceu no Mundial, né? Dramático, o Nepo tem problemas pra jogar contra o Carlsen. É o efeito Carlsen, é o efeito hipnótico aí de Magnus Carlsen. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.